Neste vídeo, vamos provar que qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais é um conjunto enumerável. Também demonstraremos que todo conjunto infinito necessariamente contém um conjunto infinito enumerável. Para demonstrar esses resultados, vamos começar provando o que a gente chama de princípio da boa ordem. Esse princípio diz que qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais possui um elemento mínimo. Vamos começar provando o princípio da boa ordem. Esse resultado diz que todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Um elemento mínimo do conjunto A vai ser um elemento M0, que é menor ou igual a todos os demais elementos de A. Como que vamos provar a existência desse elemento? Bom, primeiro que se o 1 pertence ao A, como o A é um conjunto de números naturais, não há nada a se provar, porque já sabemos que o menor número natural que existe é o 1, Então, esse caso, a gente não precisa falar nada, justificar com mais nada. Então, vamos supor que o 1 não pertence ao A. Para fazer a demonstração, nós vamos definir um conjunto X, que vai ser um conjunto dos naturais, tais que o IN, que é aquele conjunto de contagem, está contido no complementar do A. Bom, isso daqui é o complementar do A visto nos naturais, ou seja, são os números naturais que não estão no A. E o IN, só lembrando, é aquele conjunto dos números naturais que vão de 1 até N. Bom, repara aqui o seguinte, que o 1 não pertencendo a A, então isso me implica que o 1 pertence ao complementar do A, certo? Portanto, é correto dizer que o 1 pertence ao X, porque o I1, que é o conjunto que só tem o 1, vai estar contido no complementar do A, já que o 1 pertence a esse conjunto. Então, o 1 pertence ao X. O que aconteceria, se valesse essa implicação aqui, Se N está em X, então N mais 1 está em X. Se isso valesse para todo N natural, concluiríamos o quê? Pelo axioma de indução, concluiríamos que o X é todo o conjunto dos números naturais, certo? Então, isso aqui me diria o quê? Que para todo número natural, o IN está contido no complementar do A, porque isso é exatamente a definição do X, Bom, o IN é o conjunto que vai de 1 até N, Então, o N pertenceria ao complementar do A para todo N, ou seja, então a gente concluiria que para todo N natural, o N pertence ao complementar do A. Ora, se todos os números naturais pertencem ao complementar do A, então isso significa que o complementar do A é o conjunto dos naturais todo, E sendo assim, o conjunto A seria vazio, O que é um absurdo, porque, por hipótese, ele não é vazio. Então, isso é uma contradição. Essa contradição só foi obtida porque nós supusemos que vale isso daqui para todo N natural.
Então, essa afirmação aqui, essa hipótese é falsa. Então, existe um número natural que pertence ao x, mas que o sucessor não pertence a x, né? Então, concluímos que existe um número natural que pertence a x, mas que o n mais 1 não pertence a x. Né? Então, o que significa dizer isso aqui? Né? Pela definição do x, significa que o IN está contido no complementar do A. Ou seja, o conjunto cujos elementos vão de 1 até n está contido no complementar de A. Então, isso significa que o 1, o 2 até o n não pertence ao A. Por outro lado, o que significa dizer que n mais 1 não pertence a x? Significa dizer que o IN mais 1 não está contido no A complementar. Tá certo? Bom, mas o que é o IN mais 1? O IN mais 1 é o conjunto que vai de 1, 2 até n mais 1, passando pelo n. Né? Porém, todos esses elementos aqui de 1 até n, eles não pertencem a A. Tá certo? Ou seja, eles pertencem, né? Eles pertencem ao complementar do A. Certo? Então, se esse conjunto aqui, né, não está contido no complementar do A, mas todos esses elementos aqui estão, né? Então, o que a gente conclui é que esse conjunto IN mais 1 não está contido no complementar do A exatamente porque este elemento aqui não pertence ao complementar do A. Né? Então, nós obtemos aqui que n mais 1 não pertence ao complementar do A. O que significa dizer que n mais 1 pertence a A. Ora, se o n mais 1 pertence ao A e todos esses números que vêm antes do n mais 1 não pertencem, então isso significa que esse aqui vai ser exatamente o elemento mínimo do conjunto A. Então, o teorema da boa ordem está demonstrado. Neste teorema, vamos demonstrar que qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais é enumerável. Para a prova, consideraremos dois casos. O caso em que A é finito e o caso em que A é infinito. O caso que A é infinito é imediato, pois sabemos que todo conjunto finito, por definição, é enumerável. Né? Então, por definição, A é enumerável. Então, não tem nada a se provar. Se o A for infinito, então temos que definir uma bijeção do conjunto dos números naturais em A. Qual é a ideia para construir essa bijeção? Vamos pensar aqui que a gente tem um conjunto A, né, formado por esses números aqui. Tá? E aí a gente tem outros elementos aqui que são maiores do que 11. Tá? Como que a gente definiria uma bijeção dos naturais nesse conjunto? Bom, nós sabemos que o conjunto A ele tem um elemento mínimo, que é o 3. Né? Então, a gente mandaria o 1 no 3. Esquecendo o 3 agora, né? Tirando o 3 daqui, novamente esse conjunto vai ter um elemento mínimo que vai ser, dessa vez, o 5.
né? Então, a gente pode definir a imagem do 2 como sendo o 5. Depois, a gente exclui o 3 e o 5 e nós ficamos com esse conjunto aqui que agora começa a partir do 8. O 8 passa a ser o menor elemento. Então, a gente levaria o 3 nesse menor elemento, que é o 8. E assim sucessivamente. O 4 iria no 10, o 5 iria no 11 e por aí vai. Tá? Essa é a ideia da construção dessa bijeção f. Tá? Veremos que uma função assim sempre pode ser construída e que ela será uma bijeção. Bom, então como que a gente vai construir a imagem do 1? Né? A imagem do 1 vai ser exatamente o menor elemento de A, que nós vamos chamar aqui de x1. O f do 2, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o A e tirar o x1, né? Bom, e aí a gente vai considerar o menor elemento desse conjunto, né? Que sempre vai existir porque pelo princípio da boa ordem, né? Então, eu vou chamar isso daqui de x2. Tá? Repara que, por essa construção, necessariamente o x1 vai ser menor do que o x2. E aí, eu vou ter que o f de x3, agora eu pego o A, tiro o x1 e o x2, né? E aí, vai haver um menor elemento, esse conjunto, que eu vou chamar de x3. E aí, novamente, né, por construção, o x3 vai ter que ser maior do que o x2. Continuamos assim, né? E aí, para cada n natural, a gente vai considerar o menor elemento de A, tirando os elementos definidos, né, anteriormente. Então, essa função ela é construída de forma recursiva. Tá? E repara que esse processo, né, de pegar esse menor elemento, ele nunca para. Né? Eu sempre consigo, né, calcular a imagem do próximo aqui. Por quê? Porque este conjunto aqui, a cada etapa, ele sempre é não vazio, né? Porque eu estou pegando um conjunto A que é infinito e eu estou tirando um conjunto finito, né? Se por um acaso isso daqui desse vazio, né, a conclusão que teríamos é que o A seria igual a esse conjunto todo aqui, né? E, portanto, o A seria um conjunto finito, o que é um absurdo. Ok? Então, nós construímos uma função de n para A dessa forma. Basta agora a gente conseguir provar que essa função ela é bijeção. Bom, que ela vai ser injetora, né, isso daqui é evidente por construção, né, porque sempre que eu pego um novo elemento aqui para calcular a imagem é maior, né? Ou seja, se eu pegar m menor do que n, né, f de m vai ser menor que f de n. E, portanto, será diferente, né? Essas duas imagens serão diferentes. Portanto, essa função é injetora. Vamos supor, por absurdo, que a função f não é sobrejetora. Que implicações esse tipo de afirmação teria, né? Bom, então, lembrando que a função f ela vai de n para a, né? E se você diz que a função não é sobrejetora, você está dizendo que existe algum elemento do contradomínio que não está na imagem, né? Então, existiria, né, um número natural m
né, no A, tal que M não pertence à imagem da função. Bom, repare primeiro que o conjunto imagem ele vai ser exatamente o conjunto cujos elementos são os termos x1, x2, xn, né, e assim em diante que definimos lá atrás. Portanto, esse conjunto ele é um conjunto infinito. Como o M não pertence a esse conjunto imagem, então a gente conclui que o M ele vai ser diferente de todos os termos xi. Mas mais do que isso, nós vamos provar que o M ele é maior do que todos esses termos do conjunto imagem, tá? E como que a gente percebe isso? Bom, o M ele pertence ao A, certo? E ele não é igual ao x1. Só que o x1 é o menor elemento do A. Portanto, o x1 ele é menor do que o M. Agora, o M ele está no A e não é igual ao x1. Então, ele está aqui nesse conjunto. Como o x2 é o menor elemento do conjunto e o x2 não é igual ao M, a gente conclui que o x2 ele é menor do que o M. Agora, novamente, o M ele está no A e não está nesse conjunto aqui. Então, ele está nessa diferença. O M está aqui. Mas ele não é igual ao x3, que é o menor elemento desse conjunto. Portanto, o x3 necessariamente tem que ser menor do que o M. Então, dessa forma, a gente conclui que para todo n, o xn é menor do que m. Bom, muito bem. Então, isso significa, né? Então, nós provamos aqui que o xi ele é menor do que m para todo i, né? Portanto, concluímos que o conjunto imagem, né, ele vai estar contido no conjunto IM, que é aquele conjunto dos números naturais que vai de 1 a m, que consiste exatamente nos números naturais que estão entre 1 e m. Bom, isso daqui vai acontecer por quê? Porque todos os elementos do conjunto imagem, evidentemente, eles são maiores ou iguais que 1, né, porque são números naturais, e são menores do que m. Né? Então, eles estão contidos, né, esse conjunto imagem está contido no conjunto IM, que é um conjunto finito. Está aí a contradição. Por quê? Porque o conjunto imagem é um conjunto infinito. E não pode um conjunto infinito estar contido num conjunto finito. Isso é uma contradição. Essa contradição só ocorreu porque nós supusemos que a função f não é sobrejetora. Portanto, ela de fato será sobrejetora, e como ela já é injetora, nós concluímos que a f é uma bijeção. Como a função f é uma bijeção, então nós provamos que o conjunto A ele é, de fato, enumerável. Próximo resultado que vamos demonstrar, e o último deste vídeo, é esse aqui. Todo conjunto infinito contém um subconjunto infinito enumerável. Como provamos isso? Ora, se esse conjunto B é infinito, em particular ele não é vazio, né? E aí ele vai conter um elemento que a gente vai chamar de x1. Ok? Bom, e aí como B é infinito, né, então
se eu pego o B e tiro o x1, né, isso daqui é diferente de vazio, né, porque se fosse vazio, nós teríamos o quê, né? Se B menos x1 fosse vazio, então nós teríamos que o B seria igual ao x1, né? E aí o B não seria infinito, né? Então a gente teria que o B é finito, e aí isso seria uma contradição. Portanto, se o B menos x1 não é vazio, então existe um elemento nesse conjunto, que nós vamos chamar de x2. Repara que, por construção, x1 é diferente de x2. Então, o próximo passo é fazer o quê? A gente pega B, tira x1 e x2, e isso, de novo, tem que ser diferente de vazio, né? Porque se fosse vazio, a gente concluiria que o B é o conjunto formado por esses dois elementos, x1 e x2, e aí o B não seria infinito, né? Então, sendo diferente de vazio, vai existir um x3 que pertence a esse conjunto, né? E aí, por construção, a gente tem que o x3 é diferente do x1 e também do x2. Então a gente continua esse processo, e aí a gente vai construir um conjunto com um conjunto infinito, né? E, evidentemente, esse conjunto vai ser numerável, né? Porque, tendo esse conjunto aqui dentro do B, nós definimos uma função de n em A de maneira natural, né? Ou seja, você vai pegar o n e vai levar no xn, né? E aí, evidentemente, essa função vai ser bijetora, porque se você pega m diferente de n, né? O que vai ser o f de m? O f de m vai ser xm e o f de n vai ser xn, e dois elementos desses do conjunto com índices diferentes, por construção, eles são diferentes, né? Então essa função vai ser injetora e, evidentemente, ela vai ser sobrejetora. Se você pegar um elemento do A, ele vai ser um xn para algum n, e, portanto, ele vai ser a imagem do número natural n dado pelo seu índice. Então essa função é bijetora, o A é infinito e é numerável.